esta nossa sessão. São 9h17 e eu sugiro que comecemos. Boa noite a todos. Bem-vindos à última sessão do curso A Economia de Francisco, o Santo, o Papa e nós. Estamos na última sessão do curso, na última sessão do terceiro módulo. No terceiro módulo temos estado a percorrer os 12 temas da Economia de Francisco e hoje não vai ser diferente. Trazemos quatro temas, mas trazemos 5 oradores. A quinta oradora ainda vai entrar aqui nestes quadradinhos centrais em que já estão a ver os nossos convidados. Lembramos que ao longo de toda a sessão podem ir colocando perguntas. Nós vamos fazer uma primeira ronda por todos os nossos convidados e depois no fim abrimos um espaço de perguntas e respostas. Então deixem-me dizer-vos quem é que temos em sala connosco, nesta sala virtual, assim numa sessão especial. Enfim, têm sido todas muito especiais, muito boas, todas diferentes, mas hoje esta é particularmente especial por ser a última e penso que vamos terminar também com temas muito próximos de nós e imaginem até que o último tema mesmo, a última oradora, vai falar de felicidade. Portanto, está tudo bem encadeado. Então, deixem-me dizer-vos que temos connosco a Teresa Nazaré e o Luís Lobo Xavier, que são amigos, companheiros de caminho e que são um casal que dá muitas vezes testemunho sobre as escolhas que têm procurado fazer. Certamente começou individualmente esta preocupação, mas como casal, como família, têm procurado nas suas escolhas viver um estilo de vida que construa de facto uma economia de Francisco, portanto, e que contribua para uma ecologia integral. Portanto, vamos dar o seu testemunho de família, certamente vão interpelar-nos e deixar algumas dicas. Depois temos eles depois podem apresentar-se com mais detalhe o que é que fazem, onde é que trabalham, vou deixar isso para eles. Dizer-vos que temos connosco também a Marta Figueiredo, a recém-chegada de Moçambique. Porque Moçambique? Porque ela trabalha na Girl Move, que é uma ONG que está sediada em Moçambique, que trabalha pela capacitação de mulheres moçambicanas. Também conheço a Marta de outras andanças. Já tive a alegria de receber na EDP, no meu trabalho, jovens moçambicanas no âmbito deste programa da Girl Move, e é um programa extraordinário. Depois, não há uma Marta sem duas, também nesta sessão do curso, por isso temos a Marta Lince Faria connosco, conheci mais recentemente. A Marta é filósofa e economista, e eu gosto muito destas palavras juntas. É professora na AES, e vai-nos falar de trabalho e cuidado. Portanto, a Marta Figueiredo de Mulheres na Economia, o Luís e a Teresa sobre vida e estilos de vida, e a Marta Lince Faria sobre trabalho e cuidado. E depois então, quando tivermos connosco a Helena Marujo, que é psicóloga, investigadora do Centro de Administração e Políticas Públicas, professora do ISCS da Universidade de Lisboa, e que nos vai falar de políticas e felicidade. Enfim, temas muito importantes, temas que certamente nos vão deixar a pensar, e por isso, sem mais demoras, eu passo a palavra ao nosso casal, à Teresa e ao Luís, e vamos a isto. E obrigada a todos por terem aceito o nosso convite, pela vossa generosidade, e também obrigada a todos os participantes por estarem aqui em mais uma sessão. Boa noite, obrigada a nós, olá Rita, olá a todos. Obrigada também por este desafio que sempre renova o nosso compromisso por este tema que nos é tão caro. Que bom falar e conversar com pessoas que estão já no final de um percurso de aprofundamento da economia de Francisco e que, portanto, é tudo mais simples nesta partilha de estilos de vida, porque o que está por trás é, com certeza, para vocês muito claro, de que o cuidar a casa comum e qualquer hábito que vá cuidar a casa comum é também para cuidar e é sobretudo para cuidar as pessoas que nela habitam, esta ligação tão forte, tão inovadora, que o trouxe, até cientificamente inovadora e, que, portanto, e também super inspiradora. E portanto, esta é a base de mudanças de estilo de vida e este é nosso do caminho que vamos
partilhar convosco. Não conseguimos, assim, em 15 minutos, descrever-vos detalhadamente as mudanças das várias áreas da alimentação, da higiene e limpeza, compras, etc. Vamos partilhar isso convosco mais tarde, depois da sessão, e o que escolhemos foi partilhar ou desmistificar um bocadinho a nossa experiência, até um caminho interior, particularmente em três possíveis barreiras interiores à mudança que sentimos na nossa experiência casal e também na nossa experiência de partilha. Exato, e também, obrigada Luís, aqui a lembrar já agora, Luís, também se quiseres apresentar-nos algo mais. Olá a todos. Não, estava a dizer também, aqui a dizer baixinho à Teresa também, porque nós de facto optámos por dar aqui o nosso testemunho de como é que nós fomos enfrentando estas barreiras e depois no final também partilhar um pouco convosco também o que é que isto nos trouxe, porque isto trouxe-nos imensas coisas boas e acho também para quem, como vocês, têm vontade, certeza, de começar um caminho deste, procurar ter um estilo de vida mais de acordo com a economia de Francisco, isto traz imensas coisas boas e, portanto, acho que esta sessão ficava incompleta se nós não partilhássemos isto convosco, a nossa experiência. Só muito rapidamente, assim, de quem é que nós somos, para quem não nos conhece. Nós, basicamente, somos casados há 7 anos, temos 3 filhos. Este caminho é muito um caminho de família, porque foi à medida que fomos construindo, fomos pensando o que é que queríamos, fomos pensando que queríamos coisas diferentes do que faríamos antes, e sobretudo quando ficámos à espera do Bernardo, do nosso filho mais velho, acho que isto se efetivou e que se materializou muito, não só com cabazes de produtores locais, primeiro antes de ter filhos e depois com as fraldas lavadas. Assim foram os 2 exemplos que nos materializámos. E as fraldas laváveis, que depois foi um sistema que já passaram pelos 3 filhos, foi até um caminho de complementariedade que depois serviu por outras coisas, porque eu sou o mais idealista, super entusiasta na mudança, e o Luís ajuda-me muito porque é mais... Eu sou cético, gosto de fazer as contas, de perceber os impactos indiretos que as coisas têm. Se vai à máquina, vai gastar a água, vai gastar a eletricidade, essas fraldas não devem ser mais sustentáveis, de certeza. E fez as contas e foi bom. E a Teresa tinha razão, eram mais sustentáveis, mas pronto, acho que esta nossa dupla vertente acaba por ser complementar, pronto, porque de facto as coisas são complexas e isso também nos ajuda. E é um caminho. E então, passando então àquilo que eram as 3 possíveis barreiras à mudança. Primeira, será que nós individualmente temos impacto? Será que não temos que esperar os produtos, que as empresas mudem os seus produtos, que a legislação dê os incentivos certos, que haja uma tecnologia que nos salve destas terríveis consequências de consumo? E o que nós temos sentido nesta experiência destes anos e também quando aprofundamos é que temos de facto um enorme impacto. Não só temos impacto, como nós próprios vamos ajudar que isto de facto aconteça, que depois que as empresas mudem, que a legislação venha. E porquê? Porque de facto nós somos, independentemente da nossa atividade profissional, quase todos que estamos aqui, acordamos, tomamos o pequeno almoço, tomamos banho, temos uma casa, graças a Deus podemos dizer que temos, quase teremos todos isto e, portanto, movemos-nos, vamos às compras e isto faz de nós que durante o nosso dia temos imensas escolhas e ao fazermos essas escolhas nós estamos a promover determinada marca, a incentivar um processo de produção, um tipo de material, um cuidado com trabalhadores ou a falta dele, e a nossa vida é, muitas vezes, e na maior parte do seu tempo, é uma espécie de um crowdfunding constante, um jogo de bolsa, em que nós estamos a apoiar determinadas empresas em detrimento de outras. E termos consciência disso e do enorme impacto que nós temos neste dia-a-dia, permite-nos também pensar em quem é que nós queremos apoiar todos os dias nas nossas escolhas. É fácil perceber isto comparando, por exemplo, ao voto. Nós votamos de 4 em 4 anos em voto político e em termos de consumo consciente e responsável, nós votamos a tal hora, todos os dias, muitas vezes nas mesmas marcas, e por isso é um grande voto, uma grande promoção
temos mesmo que ter consciência disto para escolhermos bem em quem queremos apoiar. Para nos identificarmos com isso, é natural que o mercado nos moldou muito para termos este critério, é o nosso critério mais automático, irmos ao mais barato, e o caminho este caminho não tem que ser mais caro, mas o primeiro critério não é pelo mais barato, e o primeiro critério é escolhermos os nossos critérios, todo este cuidado que o Papa nos fala, que vai destas coisas todas, dos materiais, de cuidado com o trabalho digno, e isso faz com que nós escolhemos uns produtos ou outros. E há imensos exemplos disto, há imensos exemplos de como o facto de nós escolhermos estes critérios vão usar, e de facto nós temos impacto, respondendo a esta pergunta, porque depois vemos, o que nós temos visto nos últimos anos é gigantes, empresas grandes, que de repente respondem, tentando responder a estas preocupações, como por exemplo o IKEA, que transformou e incluiu na sua estratégia o mercado da segunda mão dos seus próprios produtos, a Garnier, que lança o em barra para eliminar a sua embalagem. Portanto, são esforços enormes, o Nespresso, que tenta minimizar o impacto da cápsula, que foi algo que introduziu ao café, não era preciso para o café, foi introduzido por eles, e portanto tenta também com um enorme esforço, enormes campanhas, enormes investimentos das próprias empresas, que nos mostram que o impacto que nós temos, o quanto é que eles tentam responder às nossas preocupações quando sentem que o mercado tem essa preocupação e vai atrás dele. Há uma outra maneira também de vermos o nosso impacto, que é o efeito bola de neve positivo. Para além de nós temos impacto porque de facto moldamos o mercado, nós temos impacto porque nós inspiramos e damos ideias a outras pessoas. E, portanto, qualquer um de nós que aqui está, cada vez que tem um pequeno gesto, vai inspirar outras pessoas, e há sempre alguém que vê, que se anima, que fica curioso, que gosta da ideia, e então hoje em dia com as redes sociais isso é mesmo exponencial, e portanto não só moldamos o mercado, como mobilizamos muita gente para essas pequenas mudanças. Esta é a primeira barreira. Pois, outra das barreiras que nós encontramos neste nosso caminho foi que a sustentabilidade é um tema complexo. É difícil às vezes perceber o que é sustentável e o que é que não é sustentável. Há muitas empresas que prezando a sua imagem, acabam por fazer um certo greenwashing, no fundo, passando coisas por sustentáveis, coisas que não são assim tão sustentáveis ou que têm impactos indiretos noutras coisas. E, portanto, às vezes é difícil para nós, não é? Quer dizer, neste tema que a Teresa estava a dizer do início das renováveis, estive a fazer um Excel com todas as contas da eletricidade que ia gastar, da água, para ver se esses impactos eram maiores que os outros. Quer dizer, nós não temos tempo no dia a dia para estar a fazer Excels para todas as decisões que tomamos, e, portanto, temos que tentar perceber isto de uma outra forma. E, portanto, como é que tem sido o nosso caminho? O que nós começámos por fazer foi fazer algumas perguntas que nos ajudassem a tomar essas decisões. E as perguntas começam logo quando estamos a comprar uma coisa, por perguntar a nós próprios se precisamos mesmo de comprar, se não pode ser, e se precisamos comprar, se tem que ser novo, se não pode ser em segunda mão. Ou seja, é logo uma primeira decisão que nós tomamos. É tão fácil comprar qualquer coisa hoje em dia, e questionamos se precisamos mesmo disto. E depois, imaginem que temos mesmo que comprar. Há outras perguntas que podemos fazer. De onde é que isto vem? Como é que isto foi feito? Para onde é que vai? E muitas vezes nós até podemos não saber a resposta a tudo, mas isto já nos vai dando para refletir e para afinar alguns critérios. Vou-vos dar exemplos muito simples. Se eu perguntar de onde é que isto vem, e se esta coisa que eu acabei de comprar teve que atravessar 3 continentes para chegar a mim, ou 3 oceanos, ou não sei, quer dizer, dá que pensar, não é? Quer dizer, é logo um tema a refletir. Ou pergunta tão simples, para onde é que isto vai? Daqui a 4 meses, onde é que isto vai estar? Se vai estar no lixo, como muitas das coisas que nós compramos. Também é uma das coisas que nós temos que pelo menos, não estou a dizer que não compremos, mas refletir um pouco sobre isto. Sobre o lixo, há uma frase que eu gosto muito, que diz que o lixo é um erro de design. Ou seja, se a coisa vai para o lixo, provavelmente não foi muito bem feita à partida. Nós temos que ser capazes de fazer coisas que não vão logo para o lixo, que podem ser aproveitadas de outra forma. E, portanto, estas perguntas vão nos ajudando também nas nossas decisões. E depois, para além disso, porque nem tudo é comprar na nossa vida, graças a Deus,
há outras coisas que nos foram ajudando nas nossas decisões para enfrentar aqui um pouco a complexidade do que é sustentável, que foi seguir aqui três regras, que são os 3 R's, que é fácil de decorar, que é o recusar, reduzir e reutilizar. E reparem como isto é diferente do reciclar que nós aprendíamos na escola. O reciclar já é o fim, quer dizer, se eu já estou a reciclar, já houve ali qualquer coisa que, e aliás, como sabem, reciclar nem sempre, há certos produtos que se gasta mais energia a reciclá-los do que a fazer de novo, nem sempre é uma boa opção. Agora, recusar, reduzir e reutilizar são sempre boas opções para o meio ambiente. E nós, se olharmos à nossa volta, que tipicamente consumimos muito mais do que precisamos, há muitas coisas que trazem muito pouco valor acrescentado à nossa vida e onde nós podemos aplicar esta regra. Dar aqui 1 ou 2 exemplos rápidos, quer dizer, o recusar as ofertas, os brindes, quer dizer, estamos sempre com coisas, ofertas, promoções, brindes, o leve 3, pague 2. Quer dizer, eu preciso de 3 ou preciso de 2? Eu só preciso de 2, eu não quero levar 3. Sou de alguma forma levado a ter que levar 3, porque pronto, é uma promoção, é grátis, parece bom, mas se eu não preciso, não tenho que levar, é mais uma coisa que eu estou a consumir desnecessariamente. O reduzir e reutilizar foi também um caminho pessoal que nós fizemos muito com os presentes, no Natal e noutras coisas, quer dizer, nós começámos a questionar se nós precisamos mesmo de receber tantos presentes e dar tantos presentes. Amigos secretos disto e daquilo, do trabalho, dos amigos da faculdade, quer dizer, vocês todos já passaram por isto, de receber aquelas bugigangas que uma pessoa não sabe muito bem o que é que lhes há de fazer, ainda por cima vem numa embalagem e num embrulho, portanto uma série de coisas que depois vão para o lixo e que nós questionamos um bocadinho que mais valia que é que isto traz à nossa vida e começámos a um bocadinho também a procurar se não havia outras formas mais simples e com mais sentido de dizermos às outras pessoas que elas são importantes, se calhar nos fazermos presentes mais do que dar presentes. E pronto, isso levou-nos também a sermos mais criativos, a perder o estigma de ter que dar algo novo. Que existe, uma pessoa parece que quando se dá tem que ser novo. E não se pode dar uma coisa usada, quer dizer, e não tem mal nenhum. Quer dizer, nós começámos a pedir nas festas de anos dos nossos filhos, aos pais das outras crianças, ou para não trazerem presentes, não é preciso, já recebeu uma série deles, ou então para trazerem algo usado, algum brinquedo do filho que o filho já não use, porque se calhar para essa criança já vale pouco, mas para o nosso filho, para a nossa casa é uma coisa nova. E portanto, de facto, as coisas usadas são usadas por uns e novas para outros, e é perder um bocadinho este estigma e perceber que isso pode ser uma novidade. E o contrário é que às vezes não faz sentido. Eu no outro dia fui a uma festa de anos também de uma criança, em que o menino dos anos recebeu 10 bolas de futebol. Isto é verdade, 10 bolas de futebol. Quer dizer, para mim o futebol sempre foi 10 meninos a correr atrás de uma bola, não um menino a correr atrás de 10 bolas. E portanto, a certa altura nós já estamos na inversão total do que é que são as coisas e não é preciso. E não é preciso e portanto, foi um caminho que é difícil, quer dizer, nem sempre as pessoas depois aceitam isto, nós temos que nos confrontar um bocadinho às vezes com esta dificuldade de aceitação, mas é um caminho que se pode fazer e estes 3 R's de recusar, reduzir e reutilizar são sempre coisas que nós, sempre que fizemos uma dessas coisas, estamos a preservar o ambiente, porque são menos recursos que estão a ser usados. Não sei se queres dar mais algum exemplo de... Não, só muito rapidamente, para não ficarem aqui com estas do que é que vale e não vale. 2 ou 3 exemplos, por exemplo, o desperdício alimentar é uma das coisas que tem mais impacto e são coisas que se calhar nós só temos que repescar hábitos da nossa casa, que já tínhamos, ou reconhecer que eles têm o mesmo impacto para os valorizar mais. E esse desperdício alimentar não é só dos restaurantes, é também das nossas casas e dos supermercados, portanto estamos dentro da equação daquilo que tem impacto. A indústria da moda também tem imenso impacto e portanto isto que falamos só os presentes também podemos falar para trocar roupa. A maior parte das vezes não é porque precisamos mais, é só porque estamos fartos dela, porque é que em vez de comprar não combinamos entre pessoas que conhecemos e vamos trocar. E pronto, e isto para dar alguns exemplos, também a questão da água, poupar a água do banho, por exemplo, mulheres em idade fértil também têm mudanças muito fáceis em termos de higiene feminina, assim, só para ajudar a não ficar no zero das ideias e onde receber mais, não, de que há pequenas ideias que têm muito impacto e que depois cada um, a seu tempo e com a sua calma, poderá ver o que é que lhe inspira.
Pronto, depois a terceira barreira que nós encontramos neste caminho, e que encontramos não só em nós, mas também noutras pessoas, é o medo de não ser perfeito. Porque, de facto, às vezes pode ser difícil nós confrontarmos com a realidade. Nós nunca vamos ser 100% ecológicos, é impossível. E, às vezes, o tanto que há para fazer, não é? Faz-nos desistir sem começar. Porque depois começamos a ter medo de não conseguirmos corresponder às expectativas. Ainda para mais num mundo em que somos constantemente observados. Sei lá, para dar um exemplo real, prático, ontem no meu trabalho, enfim, comprei uma sanduíche numa máquina de vending, porque a cafeteria está fechada por causa do Covid, e de repente a sanduíche vinha embrulhada num plástico. Eu fiquei logo ali a olhar à volta, a ver se alguém me via com um plástico descartável na mão, quer dizer, as pessoas sabem que eu estou sempre a falar de sustentabilidade e de repente começo-me a sentir incoerente, como é que eu estou aqui com um plástico descartável na mão, e portanto, às vezes, e nós vemos isto também muito noutras pessoas que até teriam vontade de dar estes passos, mas depois pensam, será que eu quero passar para o outro lado, daquele que se preocupa com a sustentabilidade, e se eu não conseguir? E se eu faço isto na alimentação, mas não faço na roupa? Vamos chamar incoerente. Ou depois se eu não consigo levar isto adiante. E, portanto, isto começa a ser uma série de bloqueios que nós começamos a ver. De repente, uma preocupação que é boa começa a bloquear-nos, torna-nos mais intolerantes com as nossas próprias falhas e com as falhas dos outros. E isto depois não ajuda. E de facto, este medo de falhar, este medo de ser exposto e de ser visto como incoerente, é um grande bloqueio e faz com que muita gente não comece a dar passos. E, portanto, o que nós sentimos é que a primeira coisa que temos de fazer quando começamos este caminho é retirar a pressão de nós próprios de sermos perfeitos. Não temos que ser perfeitos. Temos que começar com pequenos propósitos, fazer isto de uma forma gradual e principalmente olhar com positivas as pequenas coisas que já fazemos. Olhar para o copo meio cheio. Ou seja, para cá de ridículo, mas eu acho que é importante nós celebrarmos todos os pequenos passos que já demos, mesmo que pareçam pequenos e que pareçam óbvios. Quem é que daqui deste grupo de 80 participantes no último ano já usou uma garrafa de água reutilizável? Ponha o braço no ar, só assim, pequena sondagem. Estão a ver, praticamente toda a gente, se pensarem bem, há 10 anos, quase todos nós usávamos no ano várias garrafas de plástico descartável. Pronto, e nem questionávamos. Portanto, reparem bem como é que já individualmente já começámos a ter imensas. Quem é que de vocês também no último ano usou sacos reutilizáveis quando foi ao supermercado? Pronto, cá está, imenso braço, quer dizer, uma coisa, não é nada difícil, não é? São coisas básicas, pequenas, mas se calhar há 10 anos, todos nós íamos ao supermercado, usávamos sempre sacos novos e nem questionávamos isto, eram coisas que nós nem questionávamos. E hoje em dia já temos uma série de pequenos hábitos que tornam isto tudo mais fácil. E, portanto, a nossa experiência foi muito pensando nessas coisas e nós depois, como a Teresa disse, vamos enviar a uma série, felizmente hoje em dia há uma série de recursos fantásticos, até já vimos alguns aqui partilhados no chat que nós também seguimos, do Projeto do Zero, por exemplo, e há uma série de recursos fantásticos de ideias de coisas para fazer, dos impactos que isso tem no ambiente. E, portanto, temos muitos recursos nos quais nos podemos inspirar e podemos ir a pouco e pouco, cada um de vocês pode ir a pouco e pouco, escolhendo, se calhar começando pelas mais fáceis, porque o ir conseguindo coisas também nos vai dando energia para fazer mais. E pronto, e depois a verdade é que estes começam a tornar um hábito, e quando se tornam um hábito, não custam, e começamos também a libertar-nos daquela pressão de ter que fazer tudo. Não temos que fazer tudo, temos que ir fazendo algumas coisas a pouco e pouco, e depois isto é uma bola de neve positiva, é um ciclo virtuoso. Quanto mais fizermos, mais interesse temos por começar e por continuar e por aprofundar isto. E pronto, e portanto, nós no fundo defrontámos com estas 3 barreiras, tentámos de alguma forma superá-las, partilhámos aqui um bocadinho a nossa experiência. Mais importante do que isto é as coisas boas que isto nos trouxe. A Teresa vai-nos falar muito rapidamente isto, para já estamos a esgotar o tempo, mas não queríamos deixar de... Então, assim, 5 coisas, 5 níveis graduais de onde fomos sentindo, de onde é que isto nos leva. Assim, o mais palpável e materializável, assim, sentimos mais saúde, menos impacto, menos lixo, mais sabor nas frutas e nos legumes, coisas assim mais palpáveis. Sentimos mais criatividade, novidade e surpresa, porque de facto nos chega um legume que
foi produzido por estes produtores locais nós não escolhemos, foi o que nos chegou e nos leva a novas receitas, como é que vamos incluir isto, ou até a roupa que trocámos era uma peça que eu nunca compraria, mas de facto que giro, nova, agora vou usar isto, não escolhi aquele modelo naquela cor, foi o que me chegou, é uma novidade, uma surpresa à vida, isso traz também, é muito giro. Simplicidade e liberdade, porque temos menos coisas e de facto esta liberdade em relação ao consumo, que é uma coisa que é mesmo libertador, é redundante, mas é mesmo assim, de facto depende cada vez menos do consumo e é muito bom. Quarto, é proximidade e cooperação aqui mesmo nas nossas relações comerciais e, portanto, nós reduzimos e temos que reduzir bastante a carne, por exemplo, mas não somos vegetarianos, ainda temos uma encomenda de talho e que é sempre ao mesmo senhor e que de facto nos faz, não estamos à procura da peça mais barata da semana, que não tem problema nenhum, mas isso permite ao senhor Arlindo saber que nós vamos todos os meses fazer uma encomenda. Ainda que nos últimos 7 anos a encomenda foi-se reduzindo, ele vai contar com isso. Isso torna um cuidado mútuo. Ele cuida de nós, porque nós nos mantemos ali, e nós cuidamos dele, porque é garantia que vamos ali. E isto torna, para dar um exemplo de como é que se torna aquilo que é só um ato comercial, uma relação de cuidado e de proximidade. E isto também nos traz imensa qualidade de vida, porque é ótimo estarmos dentro de uma comunidade e estarmos em cooperação e todos a cuidarmos uns dos outros. E por último, aquilo que nos trouxe foi imenso sentido, porque de facto, se cada pequena coisa tem um critério por trás e se quando agora dos últimos cabazes de legumes que temos ainda temos que aumentar também a quantidade, diversificámos por outros projetos e era um projeto de inclusão social, em que foi ótimo ver isto, já cabazes em que incluem pessoas com deficiência e trissomia 21 e outras, e isso, de repente, comprar fruta, dar trabalho ao Bruno, ao Daniel, isso já dá imenso sentido. E quem diz isto muitos outros projetos e, portanto, cada pequeno gesto ganha sentido e isso para nós também é muito bom. Já dá outro sentido à vida. E pronto, olha, com isto espero ter-vos passado alguma vontade de pôr isto na prática, sobretudo continuar este caminho que vocês que já estão a fazer e que bom ver tanta gente. E pronto, e passo a palavra à Marta Figueiredo. Estamos com muita vontade de ouvir também. Obrigado. Bem, isto é tramado, esta experiência, de repente estou aqui acho que todos nós estamos aqui muito imersivos também na vossa história e como é que isto também nos inspira a nós e, portanto, agora é um bocado tramado de mudar aqui o shift. Eu acho que se calhar ficávamos aqui a conversar sobre este tema, porque dá pano para mangas, mas pronto, portanto, vou aqui também tentar eu própria fazer um shift agora, mudando o tema, focando agora no tema do papel portanto, as mulheres na economia. Portanto, antes de mais agradecer este convite e sobretudo agradecer muito quem tanto se tem empenhado por este tema da economia de Francisco, porque é mesmo uma sensação de orgulho ver o tanto que se tem feito caminho e tanta gente mobilizada e ver finalmente tantos temas a entrar na nossa agenda, não é? Porque nós que trabalhamos, sobretudo eu que tenho trabalhado nos últimos anos no desenvolvimento, se calhar este tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e todo este tema da sustentabilidade fala-se muito, mas vejo muito pouco à minha volta e, portanto, agradecer muito também isso. E agradecer aqui em especial também ao Luís e até ter este testemunho que nos impele também a mais e ao concreto da nossa vida. Antes de arrancar, se calhar só partilhar aqui também um bocadinho quem é que eu sou. Portanto, o meu nome é Marta Figueiredo e eu tenho aqui um background em gestão, portanto, tirei um curso de mestrado de gestão na Nova, depois fui consultora, trabalhei durante 3 anos à frente do negócio social, que era a Cozinha com Alma, e desde há 2 anos atrás que trabalho na Girl Move Academy, que é sobretudo, e tem graça ver a grande razão que me traz aqui sobre este tema, e também é bonito ver com mistérios como é que Deus nos leva aos caminhos que nunca pensámos, eu estar aqui a falar no tema das mulheres na economia, porque acho que é um tema que se calhar nunca me tinha despertado tanta atenção se não tivesse sido dada a graça de viver e de trabalhar tão diretamente com este tema, porque eu acho que nós aqui na Europa, se calhar é um tema que não nos chama tanta atenção, ou pelo menos não é tão evidente, e portanto sinto-me aqui muito também de coração cheio de poder estar aqui a representar esta vila das mulheres na economia. E sobretudo aqui a minha partilha vai ser muito à luz daquilo que tem sido a minha experiência na Girl Move, que é uma academia de liderança que promove esta nova geração de líderes para serem agentes de transformação do seu país, da África e do mundo.
e no fundo partilhar o porquê, portanto a essência que está na origem daquilo que fazemos, um bocadinho como é que o fazemos e também como é que isso me inspira a mim e nos pode inspirar a cada um de nós a transformar e a mudar a visão que temos sobre o papel da mulher e o seu lugar na economia e na sociedade. E vou dividir assim um bocadinho aqui esta partilha em 3 grandes pontos. Se calhar primeiro dar uma partilha, uma visão mais conceptual e que um bocadinho o que é que está na essência do sentido de haver uma vila dentro da economia de Francisco com este nome e este apelo de que o Papa nos deixa de trazer uma perspectiva mais feminina e aumentar a participação da mulher na economia e na sociedade. Portanto, partilhar aqui um bocadinho conceptualmente de onde é que isso vem. Depois, se calhar, uma partilha mais empírica, daquilo que é a experiência também daquilo que fazemos na Girl Move. Eu acho que isso como um bocadinho é mesmo um convite a fazer uma viagem, não é? Um contexto completamente diferente, mas que também nos inspira a fazer as coisas de maneira diferente também na nossa realidade. E depois um terceiro ponto, se calhar mais pessoal, de partilhar como é que esta experiência de acompanhamento destas nossas changemakers em Moçambique, as Girl Movers e todas as girls que nós trabalhamos, também me inspira a mim e me desafia a mim enquanto mulher e sobretudo a olharmos, não só nós mulheres, mas também os homens, para o papel da mulher. E também, se calhar aqui como arranque e para ajudar aqui a mudar o shift, vou partilhar aqui um vídeo da Vandana Shiva, que foi uma até das oradoras da Economia de Francisco, que tem uma perspectiva muito nice aqui sobre o papel da mulher, portanto vou aqui partilhar. É uma coisa curta, aqui vai. Women were left to do the real things, provide the water, provide the food, take care of family. The values we need are the values of knowledge, of how to live with nature. That's what women's knowledge is. We need knowledge of how to care. That's knowledge. It's called emotional intelligence now. We need knowledge of how to share. That is a capacity we will need more and more in the future, in a period of privatization and in a period of extraction. So women, with their caring and sharing, will be the teachers of how to be human in the future. Aqui um pequeno insight que a doutora Vandana Shiva nos traz, que é muito esta lógica de, diante dos desafios que hoje em dia temos no mundo e tendo em conta um bocadinho o papel histórico e na essência daquilo da mulher enquanto cuidadora, enquanto multiplicadora de recursos e no lugar onde tem estado mesmo que afastada da economia, mas na essência da família e na sua essência, na sua natureza, que no fundo os desafios que temos hoje em dia, não é? Da escassez de recursos, da necessidade de sustentabilidade, de multiplicar, que no fundo isto nos aponta claramente para, sem desvalorizar naturalmente o papel do homem, portanto não estamos aqui sequer a discutir esse tema, mas de alguma forma de conseguir que a mulher tenha um papel mais ativo e uma participação mais ativa nas grandes decisões e na forma como estruturamos e como vivemos em sociedade. E sobretudo, eu acho que a Vandana toca aqui em 2 pontos que conceptualmente acho que são importantes nós focarmos. Por um lado, o perceber que de facto é fundamental que a mulher tenha um papel mais ativo na sociedade e isso implica mudanças estruturais, seja no garantir o acesso à sua educação, no desbloquear oportunidades, no trazer sobretudo muitas mulheres da economia informal, que é uma fatia enorme, sobretudo nos países em desenvolvimento, para a economia formal, no garantir os seus direitos e a sua inclusão. Portanto, há aqui uma mobilização que tem que existir e que está a existir no mundo, de facto, de criar, desbloquear oportunidades e garantir que a mulher tem este papel. Mas depois há um segundo ponto que também é muito importante e que acho que nos chama a todos, que é fundamental que haja espaço para que a mulher seja na sua essência e na sua plenitude o que é mais chamada a ser, que é ela própria na sua essência e na sua natureza. E isso nem sempre é evidente, portanto, às vezes uma coisa não está a par da outra, ou seja, muitas vezes nós, por exemplo, temos países, como é o caso de Moçambique, que hoje em dia é um país que eu conheço relativamente bem, em que nós temos, por exemplo, o tema das cotas, não é? Temos uma enorme participação de mulheres em tudo o que é cargos públicos, mas o que temos depois são mulheres com lideranças muito masculinas, portanto, com uma participação e com um posicionamento muito masculino, e portanto, não é só uma questão de mudar estruturalmente, não é? Aqui grandes medidas, mas é fazer
esta mudança profunda que toca ao coração do homem e que eu acho que é o que é transversal a tudo o que nós trabalhamos aqui, não é? Que é a verdadeira mudança tem que acontecer no coração do homem e também dentro daquilo que é a essência da mulher, haver espaço para que a mulher não perca o medo e se afirme na sua maior identidade do que é e do que Deus a chamou a ser. Mas isto aqui num plano se calhar mais conceptual e só para dar aqui algum enquadramento que eu acho que é o que nos posiciona da razão de ser da existência desta vila. Depois partilhar aqui, então, o que é que nós fazemos na Girl Move e como é que isto também nos pode chamar a fazer e a viver as coisas de formas diferentes. Gostava de vos trazer aqui algum contexto sobre Moçambique, mas Moçambique em representação de muitos países em África, ou países em desenvolvimento, mas começando por partilhar cá aqui um contexto. Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, em que apenas 1% das mulheres é licenciada, em que há uma grande percentagem de abandono escolar, portanto, a maior parte das raparigas, cerca de 70-80% das raparigas abandonam a escola ao final do ensino básico, porque essencialmente isso coincide com o momento de ciclo de vida da mulher, em que a rapariga se torna mulher e que então, tipicamente, vítima de casamento prematuro ou de gravidez precoce, é forçada a abandonar os seus estudos e também porque a própria sociedade não vê na rapariga o seu potencial multiplicador. E o que acontece é que isto gera um ciclo de pobreza planeada, portanto, em que as raparigas são afastadas da educação, são afastadas da economia, da sociedade, e por isso é que chegamos ao ponto em que apenas 1% das mulheres é licenciada, e portanto temos uma sociedade, é um ciclo que, portanto, uma mãe quando tem a sua filha não vê nenhuma oportunidade, portanto não vê horizonte para a sua filha e portanto há aqui um ciclo de pobreza planeada que se perpetua. E pronto, e há todo um modelo económico, não vou entrar aqui porque também tenho pouco tempo, mas há um modelo económico estudado de que há um efeito multiplicador da mulher se nós conseguirmos garantir que ela transite e sobretudo que passe este momento crítico da sua vida, que transite a educação, porque isso também aumenta em 25% o seu valor para a economia, porque a mulher investe mais de 90% do seu rendimento na família e na economia. Portanto, há aqui todo um modelo económico por trás disso, mas na essência o grande problema e a grande root cause, ou seja, a raiz deste grande problema está muito ligado no fundo com a ausência de modelos de referência que no fundo quebrem este ciclo de pobreza planeado. E, no fundo, e basicamente aquilo que a Girl Move faz é, no fundo, promover e desenvolver estes novos modelos de referência, portanto, identificar e potenciar e capacitar e empoderar estes modelos de referência e conectá-los através do modelo de mentoria e de sisterhood circles, portanto, entre gerações, de forma a que nós consigamos desbloquear este ciclo de pobreza planeada e, ao mesmo tempo, nutrir novos modelos de referência. Na prática, o que é que isto significa? Portanto, o que nós temos, no fundo, é investimos, portanto, nós vamos dentro daquele 1% de mulheres licenciadas e já graduadas, desenvolvemos um programa em que vamos buscar, abrimos candidaturas, em que recebemos todos os anos mais de 2.000 candidaturas, que é uma boa porcentagem desta pequena porcentagem, e, no fundo, elas candidatam-se e selecionamos 35 a 40 raparigas, que, no fundo, o que fazemos ao longo do programa é, por um lado, dar-lhes ferramentas e criar-lhes e potenciar os seus talentos para que elas possam ser as change makers e agentes de mudanças do seu país. Portanto, nós sonhamos que estas raparigas sejam um dia CEOs de empresas, sejam primeiras ministras, sejam ministras da educação, sejam médicas, portanto, elas são de diferentes áreas e, ao mesmo tempo, enquanto elas estão connosco na nossa academia, em Nampula, em Moçambique, nós conectamos-las, portanto, criamos um modelo de mentoria em cascata, em que elas são mentoras de jovens que estão na universidade, que volta a ser um momento crítico no ciclo de vida da mulher, porque é uma altura que é preciso gerar renda para conseguir manter-se na universidade, e em conjunto elas acompanham 30 a 40 raparigas que estão naquele que é o momento mais crítico da sua vida no ciclo de vida da mulher, que é quando estão no final do ensino básico, onde as taxas de transição de repente são 20% a 30%, e portanto há aqui um sisterhood circle que garante a transição destas raparigas ao final do ano, e portanto o que acontece é que estas raparigas mais novas, que nós chamamos de moarussis, encontram nestas girl movers com quem se conectam um horizonte que nunca tiveram, as moarussis, as raparigas e as próprias famílias. Portanto, há um novo modelo de referência que aparece na sua vida e que de repente desbloqueia uma oportunidade e encontra-se sentido para que ela continue na escola, para que não seja vítima de casamento prematuro, e ao mesmo tempo estas raparigas mais velhas, as girl movers, criam um sentido de ligação profunda àquilo que é a realidade do seu país, porque a verdade é que elas vivem num país onde esta realidade acontece, e Moçambique é um país muito grande, e tipicamente estas raparigas, muitas delas são de Maputo, porque são zonas mais desenvolvidas,
E para elas é um choque muito forte este contraste com a realidade, de perceber que dentro do seu país existe esta realidade e ao mesmo tempo reforça nelas o sentido de que é possível transformar a vida de alguém. E portanto, o que acontece é que estas girl movers saem desta experiência com um compromisso renovado de quem quer, no seu lugar e com o seu talento e com a sua formação e a sua profissão, contribuir para a transformação do seu país. E então o que tem acontecido é que percebemos que através de um modelo muito simples, no sentido porque parece simples, não é esta coisa de repente identificamos estes modelos de referência e conectamos com quem não tinha outro horizonte, fazem disparar a percentagem de transição para o ensino secundário, ou seja, nós estamos a falar, em média nacional, cerca de 20 a 30% das raparigas transitam, portanto estamos a falar de raparigas dos 12 aos 15 anos, que estão no final do ensino básico, e de repente com os nossos programas passa para cerca de 88%, portanto muito perto de 90%, o que nos faz pensar de facto no efeito desbloqueador que o confronto, portanto, como é que nós, de facto, e isso também nos inspira a nós a pensar o quão, às vezes, precisamos de desbloquear as realidades e as narrativas que nos são transmitidas. E de facto aqui o nosso desafio é trabalharmos muito numa lógica de criar esta força mobilizadora e transformadora, portanto já neste momento temos já 150 girl movers, portanto sonhamos se calhar a 5 anos ter 300, 500 girl movers, que vão ser elas mobilizadoras do seu país, portanto somos uma academia e trabalhamos muito a longo prazo e claro que naturalmente elas estão connosco este ano na nossa academia e depois ao longo deste processo temos que, no fundo, há um sisterhood que se cria e uma lógica de continuar a acelerar o seu caminho, porque normalmente são muitas as barreiras, tipicamente onde elas enfrentam para conseguir ter voz na sociedade, mas pronto, é este efeito multiplicador de conectar diferentes gerações através dos modelos de referência, porque depois o que vamos vendo também é que ao longo do caminho, passada esta barreira, no fundo, do final do ensino básico, tudo se desbloqueia daqui para a frente e é muito impressionante também perceber o impacto, não só nas raparigas mais novas, mas também nas suas famílias e nas comunidades, porque eu acho que todos nós desejamos o bem, é só uma questão de às vezes não o conseguirmos ver e pronto, e tem sido muito inspirador perceber também como é que as girl movers, que são estas raparigas mais novas, têm conquistado caminho e vão elas próprias, quer dizer, encontram trabalhos e posicionamentos 2 ou 3 furos acima do que se calhar antes de entrarem para a nossa academia. Agora, o que é que isto na prática, e também aqui, também não alongando muito mais, mas o que é que também este caminho, com estas, pois claro que estou disponível para partilhar e falar sobre a Girl Move, acho que convido todos a conhecer, mas o que é que isto também, aqui na minha perspectiva não só pessoal, mas o que é que isto nos ensina e o que é que também nos pode levar a refletir sobre este tema e este caminho interior. Por um lado, eu acho que para mim tem-me feito um convite muito grande a eu aceder àquilo que é e conectar-me com Deus e ligar-me a Ele a partir da minha realidade enquanto mulher, não é? Portanto, o que é isto, o que é que me distingue? Perguntar-me à séria, e acho que aqui é muito um convite para todas as mulheres que estão nesta sessão e também para os homens, que é importante também ter esta perspectiva, mas o que é que me distingue na minha forma de gerir, na minha liderança, na minha forma de viver o meu dia-a-dia por ser mulher e o que é que Deus me convida aí? E procurar aceder a isso e não ter medo de viver a partir daí. Depois, um outro ponto, que é a importância de nós termos consciência, tomarmos consciência e revisitarmos também tantas crenças limitadoras que nós temos dentro e à volta deste tema, não é? Portanto, não só nós enquanto mulheres, mas sobre o tema do papel da mulher, sobre a dificuldade que às vezes temos de assumir a nossa vulnerabilidade, sobre a capacidade de às vezes tomar decisões diferentes, portanto, e a forma, ou seja, eu acho que é um tema que nós todos somos muito biased e na forma como nos posicionamos às vezes nas coisas, se tomarmos consciência temos muitas crenças que nos limitam sobre este tema e acho que faz sentido este convite, lá está, interior, de questionarmos isso. E depois um terceiro ponto que tem sido muito importante também para mim e que é um convite também que deixo aqui, que é esta coisa de valorizarmos e abrirmos mais à complementariedade, porque naturalmente que o tema das mulheres na economia não é as mulheres sozinhas na economia, mas é o papel da mulher e o papel do homem, portanto, e por um lado nós mulheres abrirmos a esta complementariedade, porque o que se chama, o que o mundo precisa é da complementariedade, não é só das mulheres, e portanto o convite a eu, enquanto mulher, me abrir à complementaridade com o outro, não é? Onde é que eu posso crescer em comunhão, em ligação, e também o papel do homem, onde é que eu posso crescer em comunhão e em ligação com as mulheres e sobretudo, identificar estas diferenças, aceitá-las e potenciá-las. Portanto, sempre nesta lógica de construir a par e passo com dois
esta comunhão que Deus, esta diferença e esta comunhão a que Deus nos chama, não é? Como é que pode ser vivida também no âmbito da sociedade e da economia. Pronto, vou terminar aqui também para não me alongar mais e passar aqui a palavra à minha xará, como se diz em Moçambique, que é quem tem o mesmo nome que nós, e portanto passar aqui à Marta e agradecer mais uma vez. Obrigada, Marta. Eu de facto tem sido muito inspirador ouvir tanto a Marta como a Teresa e o Luís. Eu resolvi organizar a minha apresentação através... resolvi fazer uma apresentação para me organizar um bocadinho, só para não me esquecer de referir nada que me pareça importante. Tenho que voltar para trás? Ok. Para não me esquecer de referir nada que possa ser importante e fazermos aqui uma reflexão conjunta sobre o trabalho e o cuidado, que no fundo também estou aqui a representar essa village. A mim parece-me que a questão do ponto de vista prático é muito óbvia para toda a gente, não é? Nós vemos que é necessário nós olharmos para o trabalho mais como cuidado. Por exemplo, a Teresa chamou-nos a atenção, e é verdade, não é, que o cuidado pelo meio ambiente é sobretudo o cuidado das pessoas, não é? O cuidado garantir que o ambiente se preserva para que todos, universalmente e ao longo do tempo, possam beneficiar de toda a sua riqueza. E o trabalho também, de alguma maneira, pode e deve ser encarado como cuidado de outras pessoas, desempenhemos nós ou não profissões que muitas vezes são identificadas com o quê. Mas parece-me que a reflexão à volta deste tema visa não só olhar para a necessidade que há das pessoas serem cuidadas, mas a necessidade que nós temos de cuidar dos outros. E as duas são tão radicais no ser humano, não consigo, é difícil definir se uma é mais radical do que a outra. E portanto, agora do ponto de vista prático, se calhar a questão, ou como fazer isto, muita da reflexão que se está a fazer tem que ver com como conseguir que a economia se sustente, possibilitando que nós cuidemos mais dos outros. Portanto, é uma reflexão mais do como. Mas eu hoje gostava de fazer convosco, aproveitando que a Rita assim me apresentou, uma reflexão mais à volta destes dois conceitos, que nos ajudasse um bocadinho a perceber a grandeza de cada um, e depois também terminar com uma reflexão que foi das primeiras que fiz quando o Papa Francisco foi eleito, e que me abriu horizontes especulativos, mas que depois me levam a olhar para a prática de uma maneira diferente. Não é? Acho muita graça vir depois da Marta, porque a Marta parte da sua experiência e depois tira conclusões muito profundas. Eu faço sempre o contrário, mas acho que também pode ser inspirador. Portanto, a origem etimológica da palavra trabalho não é positiva, não é? Posso-vos dizer, não é? Tripalium, que era um instrumento de tortura, muitas vezes o trabalho também, de alguma maneira, uma leitura bíblica que não é exata, pode considerar que o trabalho, de alguma maneira, é consequência do pecado, e portanto, vemos que ao longo da história o trabalho começa por ser muito associado com trabalho físico, com tarefas físicas, e à medida que o desenvolvimento tecnológico e os vários desenvolvimentos da economia tiveram lugar, o homem tem passado para atividades mais próprias do espírito humano. E é um bocadinho isso também que tenho tentado refletir, que as pessoas não tenham medo. Eu pessoalmente não tenho medo de para onde é que o desenvolvimento tecnológico nos vai levar, porque aquilo que é único em nós não é replicável do ponto de vista material. Portanto, o espírito humano não se pode recriar. Ele é criado, as pessoas é criado diretamente por Deus e tem aspectos que são propriamente humanos.
E este desenvolvimento tecnológico que nos vai ajudando a perceber o que é propriamente humano e o que é que não é, até nos ajuda a clarificar ideias, por exemplo, sobre o que é a nossa inteligência, sobre o que é o espírito humano. Por exemplo, posso-vos dizer que, filosoficamente, não é? Temos, no período moderno, identifica-se a razão humana, a inteligência humana, é identificada com as tarefas mais baixas da razão, como fazer contas, como... Pronto, isto também tem que ver algo com a influência de Descartes e do modo como ele via a inteligência humana. Mas não é isso, não é? O homem não é um ser inteligente porque faz contas muito rápido, porque a máquina faz contas melhor do que ele. Ele é um ser inteligente porque lê dentro das coisas, não é? Intellegere. É capaz de captar aquele momento em que nós, ou com os meus alunos, não é? É que eu vejo nos olhos deles que eles entenderam. Esse é o momento do ato próprio do intelecto, não é? Mas pronto, então este desenvolvimento tecnológico tem-nos ajudado a perceber qual é que é a atividade propriamente humana, que é que o homem está chamado a fazer, e ao mesmo tempo tem havido uma compreensão histórica cada vez mais profunda do valor do trabalho, não é? Também é verdade que já de alguma maneira os filósofos gregos consideravam que o trabalho também podia ser intelectual e tinha muito mais valor do que o trabalho físico, mas tinham um certo desprezo não o consideravam como produto do espírito humano. O trabalho mais físico, por exemplo, tomar conta de um doente, não é? Era um trabalho, era próprio dos servos e era um trabalho que em princípio era rejeitado por quem tinha a possibilidade de aceder a mais. As outras tarefas, as outras atividades eram as atividades próprias do lazer, no qual o homem cultivava o espírito, não é? E nós começamos a ver que a espiritualidade humana, ao longo do tempo, começamos a ver que se manifesta tanto na atividade intelectual como na atividade de relação e de cuidado para com as outras pessoas. O trabalho na economia é uma coisa muito simples. A economia é uma ciência que teve um sucesso enorme, captou rapidamente uma parte da realidade e formalizou-a de maneira que consegue chegar a resultados muito interessantes e tomou o lugar de ciência humana por referência, não é? Talvez por falta de capacidade de outras ciências que deviam ter acompanhado o passo para fazer uma reflexão em conjunto com a economia e não deixar a economia sozinha. Portanto, eu costumo dizer muitas vezes que o problema da economia não é ela própria, é não estar acompanhada de outras ciências humanas ou de uma filosofia que tenha prestígio e que consiga dar-lhe orientação. A economia, em princípio, estaria tudo bem com ela se ela fosse a par e passo com com outras ciências que deviam acompanhá-la. Mas realmente, quando a economia fica sozinha, é quando ela se torna perigosa. E para a economia, o trabalho é simplesmente um fator produtivo. A economia abstrai, como qualquer ciência, tem que abstrair uma parte da realidade para poder trabalhar com conceitos simples. E, portanto, abstrai, por exemplo, daquilo que vos vou falar mais à frente, que é toda a dimensão subjetiva do trabalho, que é uma expressão que o Papa João Paulo II utilizou na Laborem Exercens, nessa encíclica Doutrina Social da Igreja. Quer dizer, a economia só se centra na dimensão objetiva do trabalho, no produto final, do produto que é o resultado da atividade do homem. Não se centra na dimensão subjetiva do trabalho, ou seja, eu transformo-me a mim mesma quando trabalho, cresço enquanto indivíduo, estabeleço relações, contribuo para o bem comum e tudo isto é importante, não pode ficar à margem de uma reflexão que nós passamos sobre o trabalho. E finalmente, assim, esta reflexão rápida, o trabalho, mais do que um castigo, é uma vocação. Nós podemos olhar isto desde uma perspectiva bíblica cristã. De facto, Deus criou o homem para trabalhar e portanto, há uma dupla dimensão. O homem é chamado a compreender a criação como ser inteligente, portanto, compreender e contemplá-la, pura e simplesmente. E assim reflete Deus e, ao mesmo tempo, através da sabedoria que vai adquirindo ao contemplar a criação, é chamado ele próprio a completá-la, não é? E não é que
Deus pensou que seria assim, não é? Há uma parte da criação que ficou por fazer e que será feita através da nossa liberdade e da nossa criatividade, quer que seja um trabalho em conjunto. E isto é apaixonante, não é? E faz-nos pensar porque é que é tão importante olhar para a natureza. A arte imita a natureza, muitas vezes, e através da sabedoria que a natureza nos transmita, nós consigamos depois fazer essa co-criação com Deus. Depois, relativamente ao cuidado, aqui há uns anos tive um grupo de reflexão precisamente sobre este tema, porque é de facto muito interessante, também do ponto de vista filosófico. E pensar, nós refletimos muito e chegámos a um conjunto de características, e foi isso que eu pensei de partilhar convosco hoje. O cuidado, ou o serviço, ou não sei, contribuir para o bem de outra pessoa, deriva mais do excesso daquilo que dá do que do defeito ou da falta de quem não tem. Por hipótese, se nós vivêssemos num mundo onde não houvesse ninguém necessitado, esse mundo seria mais rico e mais valioso se nós cuidássemos uns dos outros, porque é um excesso, não é? Realmente revela que a pessoa humana é uma pessoa que não se esgota, essa é um bocadinho a definição de pessoa, é um ser que não se esgota na satisfação das suas necessidades, mas que extravasa, tem uma orientação completamente para fora de si mesmo, para a relação. E o cuidado é sobretudo o excesso, só pode dar quem tem mais do que aquilo que necessita para si próprio, não é? Em termos básicos. E portanto, cuidarmos uns dos outros não é uma situação necessária porque há gente necessitada, é uma situação existencial do homem. E por isso continuaríamos a fazê-lo e a vida seria muito mais rica se continuássemos a fazê-lo depois de, por hipótese, estarem satisfeitas todas as necessidades. Isto parece-me que é muito interessante. Depois, porque é que muitas vezes nós abdicamos... Eu estou a falar do cuidado assim um bocadinho como relação. É verdade que nós podemos cuidar de coisas materiais ou podemos esmerar-nos ao cuidar de uma coisa material, mas sempre porque depois ela tem uma relação com uma pessoa. É sempre uma relação que vamos estabelecer com outra pessoa. E nós fizemos esta reflexão e pensámos também às vezes porque é que as pessoas não querem cuidar, não é? Porque é que se abstêm de cuidar? E o cuidado de facto é intangível, não é suscetível de ser armazenado. Pensámos nas afirmações, não sei, pode acontecer, e isso é como que uma situação muito triste para uma pessoa que tenha dedicado a sua vida a tenha-se dedicado completamente a cuidar dos outros, olhar para trás e ter a sensação de pensar, a minha vida desapareceu, eu não tenho nada para mostrar, não é? Outra pessoa tem um doutoramento, tem o que for, e eu não tenho nada. Porque ele não é material, não é suscetível de ser armazenado, e a pessoa que cuida, de facto, fica numa posição frágil, se perde a sua referência, se perde na sua cabeça o valor das coisas, pode ser tentada a ter esta atuação. Como é que nós mudamos isto? Também relembrando-nos uns aos outros, iniciando espirais de valorização das pessoas, muito mais do que o seu currículo, pelo que elas fazem, pela vocação, pela atitude que têm em relação aos outros. Isto que dizia antes, o cuidado é sempre essencialmente uma relação. Se vocês repararem, no outro extremo está sempre um alguém. E faz-me bem, até se alguém pode ser eu própria, por hipótese. O cuidar do meio ambiente podia haver, se não houvesse mais pessoas no futuro, nem mais pessoas à minha volta, havia uma pessoa que eu estava a prejudicar ao viver uma cultura do descarte e ao relacionar-me com tudo o que existe no mundo e com toda a sua riqueza de uma maneira, não sei, como uma criança mimada que gasta o que quer. Essa pessoa sou eu própria. Não é digno de mim, ante o belo, tratá-lo sem alguma reverência, sem uma... E sou eu própria que me estou a rebaixar quando não tenho uma atitude de cuidado, uma atitude de espanto, uma atitude de admiração
ante todas as coisas que são belas e que merecem ser preservadas. E depois, finalmente, o cuidado é uma atitude mais do que uma tarefa. Nós muitas vezes tendemos a identificar o cuidado, o serviço com determinadas tarefas que são necessárias para as pessoas, não é? Tarefas que têm que ver com a saúde, com o cuidar das outras pessoas, mas por hipótese ele pode ser vivido em todas as tarefas. Eu estou sempre a cuidar de alguém, por mais burocrática ou difícil de compreender que seja a tarefa, não é? Quando estou a fazer investigação, eu estou a cuidar das outras pessoas, porque estou a contribuir para o aprofundamento da verdade e a procura da verdade é das coisas que mais pode beneficiar toda a humanidade. Por isso também, sem querer deixar de dar um ênfase a atividades e a operações e a coisas que nós podemos fazer que são particularmente expressivas do cuidado. Não é? Quando eu cuido de um doente, e aliás, quando eu cuido de uma pessoa que já não tem mais nada para dar, aí o que é bonito é que a relação é completamente gratuita e brilha de uma maneira evidente a dignidade daquela pessoa. Só brilha a sua dignidade, porque já não há mais nada que brilhe, não há uma relação de reciprocidade, porque por hipótese ela já não pode responder, já não há uma relação de um benefício que eu posso tirar, brilha simplesmente a minha capacidade de reconhecer o valor daquela pessoa. Isso tem muito valor, pode parecer bastante abstrato. E então, eu aqui termino, lembro-me que o Papa na sua missa de intronização, no dia 19 de março de 2014, disse essa expressão: o verdadeiro poder é o serviço. Eu na altura estava a estudar filosofia e uma das coisas que eu achava muita graça a fazer era desconstruir frases que me pareciam bonitas, encontrar-lhes o sentido e depois voltar a olhar para elas com toda a força do significado da frase. E quando uma pessoa ouve o Papa a dizer isto, nós pensamos, isto é verdade, mas como é que eu explico isto a uma pessoa? Como é que eu desconstruo esta frase e encho-a de sentido e depois volto a entregá-la à pessoa com todo esse sentido? Então, se vocês pensarem, o poder é uma capacidade de alcançar determinado bem. Tínhamos esta working definition de poder, não é? Eu tenho mais poder se eu tenho mais capacidade para alcançar um determinado bem, pode ser um bem maior ou menor. E qual é que é... Então, o poder será maior quanto maior for o bem que eu possa alcançar. Não é? Se eu tenho poder para caminhar, pronto, é um bem relativo. Quer dizer, é muito interessante e ninguém queria deixar de ter essa possibilidade, essa potencialidade de andar. Em princípio, é uma coisa boa para o ser humano. Mas pronto, é um poder assim, não sei, não é assim extraordinário. O poder de ensinar a uma pessoa, claro que sim. Então, qual é que é o poder maior? Eu diria que um dos maiores poderes é fazer perceber a uma pessoa o seu verdadeiro sentido. Teria que entrar aqui em várias questões antropológicas, mas que uma pessoa consiga, ela própria, acender-se uma luz desde dentro, uma pessoa livre, acender-se uma luz desde dentro para ela perceber o valor que tem. E às vezes pode ser a nossa irmã, pode ser quem for, não tem que ser uma pessoa, há algumas pessoas que são aqueles que estão à nossa volta. E reparem, se o maior poder é a capacidade de suscitar uma atitude livre por parte de um ser livre que reconhece o seu valor, eu não posso utilizar violência, porque por definição, se estou a relacionar-me com um ser livre, se eu uso violência, a liberdade desaparece, não é? Eu não posso forçar a pessoa de nenhuma maneira. Então, como é que eu ativo esse poder? Através do serviço. A maneira como eu, através do cuidado, a maneira como eu enfrento outra pessoa e como eu me dedico a ela e como a acompanho, faz-lhe acender uma luz dentro que diz, eu valho muito, não é? Eu costumo dizer que o serviço e que o cuidado é ajoelhar-nos ante a grandeza do outro para que depois, quando nos ergamos os dois juntos, não é? E isto nós podemos fazê-lo, não sei, em situações mais extremas,
mas também o podemos fazer todos os dias e eu acho que isto é uma atitude que enriquece muitíssimo as nossas relações. Vejo que a Helena já chegou e portanto, depois desta pequena reflexão, acho que passava a palavra à Helena para nos falar do tema da felicidade. Olá, muito boa noite a todas e a todos. Este privilégio de poder estar aqui convosco a partilhar um bocadinho as minhas reflexões sobre as questões da felicidade. Tem a ver, por um lado, com o facto de eu ter tido o privilégio de poder participar e acompanhar a Vila da Felicidade e das Políticas da Felicidade, do projeto Economia de Francisco, mas também porque essa é a minha área de investigação como académica e, portanto, tem-me apaixonado estudar o conceito em si, as práticas e aquilo que pode promover a felicidade, não tanto numa perspectiva individual, mas numa perspectiva coletiva. Peço-vos muita desculpa de só ter entrado agora, estive a dar aulas no mestrado 4 horas seguidas com os alunos, com 19 alunos a apresentarem trabalhos e, portanto, não consegui mesmo entrar mais cedo. E então, o que é que se passa com esta questão da felicidade? O que é que está aqui em jogo? Porquê é que hoje falamos tanto disto? Porquê é que, por exemplo, o próprio Luigino Bruni, que é o responsável científico da Economia de Francisco, junto da sua santidade, é uma das vozes mundiais que defende exatamente a perspectiva da felicidade, mas uma perspectiva particular da felicidade. Então, para começar, e de uma maneira muito breve, há diversos prismas sobre a felicidade. Eu diria até que podemos falar em múltiplas felicidades. Ela na literatura científica é plural. E muitas vezes elas enfermam por ser excessivamente simplistas, até às vezes superficiais. E o fenómeno, eu diria, é demasiado complexo para ser olhado apenas por um ângulo ou levado com alguma imponderação, seja na ciência, no jornalismo, que se interessa hoje tanto pelas questões da felicidade, ou mesmo na política, onde hoje temos, felizmente, uma relação e uma ponte muito direta entre aquilo que é a investigação na área da felicidade e aquilo que são as políticas públicas. Das muitas felicidades que têm sido estudadas, habitualmente sobressai uma felicidade com características mais individuais, mais pessoais e mais prazerosa, ou seja, que considera a felicidade como algo que nos interessa de uma perspectiva da primeira pessoa, fazendo-a muitas vezes coincidir com a satisfação com a vida e com uma perspectiva hedónica, que é a palavra grega para busca de prazer e fuga da dor. E muitas vezes a sobreposição deste tipo de felicidade é feita com uma perspectiva redutora, nomeadamente numa visão ligada à necessidade de consumismo, é encarada muitas vezes como um estado de procura de uma espécie de um contentamento contínuo, das pessoas precisarem de viver à procura daquilo que preenche as suas necessidades de prazer, de bem-estar, de emoções positivas, e muitas vezes por isso a felicidade privada pode indicar acumulação pessoal de riquezas várias, todo o tipo de riquezas, depois naturalmente o seu gozo, o seu consumo, e muitas vezes até a participação em atividades privadas pelo próprio prazer, com implicações e consequências inclusivamente até, por exemplo, para o coletivo, para o bem coletivo. Pensemos na corrupção, não é? Em alguém que num cargo público usa dinheiros que são públicos para prazeres privados, por exemplo. Está à procura de alimentar a sua própria felicidade hedónica. Então, quando se fala nesta felicidade hedónica, fala-se de momentos e caminhos de satisfação com a vida, seja ela familiar, profissional, social, onde o coletivo parece estar praticamente ausente.
O Rousseau, o representante principal da tradição anti-modernidade, assinalou que esse tipo de felicidade é potencialmente perigosa, porque reflete que o vício da era moderna é o luxo, a avareza, a procura de riqueza para usufruto individual, próprio, não é? Portanto, esta forma de conceptualizar a felicidade, que foi dominante durante muitos anos na investigação científica, veio a perspectivá-la nesta visão de cada um por si e a relatá-la como um estado de espírito e não de todo como uma experiência coletiva ou uma experiência relacional. Então, um olhar crítico sobre esta visão hedónica da felicidade, que não deixa de ser importante, ou seja, nós sabemos, por exemplo, que as pessoas que alimentam diariamente emoções positivas, mais emoções positivas do que negativas no seu dia-a-dia, tendem, por exemplo, a ter bons resultados a nível do sistema imunitário, tendem há estudos que mostram uma ligação, por exemplo, com as questões da longevidade. Há um estudo feito com freiras católicas que mostra uma relação de cerca de 10 anos de diferença entre as noviças que tinham que escrever um diário, que se descreviam nesse diário com linguagens muito positivas, muito conscientes de uma boa estima pessoal, de uma boa escolha, de que iam contribuir para o coletivo, etc. Que viviam em média mais de 10 anos do que aquelas que escreviam nesses diários de uma congregação cuja Madre Superiora pedia exatamente que quando entravam na congregação que escrevessem diários que tinham dimensões de autorrelato, viviam em média mais de 10 anos do que aquelas que tinham felicidades hedónicas menores e, portanto, que estavam de alguma maneira infelizes ou que falavam do seu passado e de si mesmas de formas muito críticas ou que tinham dúvida e inquietação sobre a escolha que tinham feito de seguir, enfim, a vocação religiosa. E é um estudo muito interessante porque elas estavam muito protegidas do ponto de vista dos estímulos externos, não é? Portanto, respiravam o mesmo tipo de ar, comiam a mesma comida, oriunda dos mesmos locais, tinham os mesmos tipos de rotinas, de horários, etc. E, portanto, é um contexto hiper controlado do ponto de vista dos estímulos e, portanto, assim, perfeito para a investigação científica rigorosa. E verificou-se de facto que, por exemplo, viviam muito mais anos, tinham menos doenças, etc., as freiras que faziam autorrelatos mais centrados em emoções positivas, em bem-estar, etc. Portanto, é fundamental termos um lado hedónico da felicidade, só que ele é perigoso se existir sozinho, e é aí que entra este olhar crítico e complementar de uma outra felicidade, que é a felicidade com dimensões públicas. É exatamente aquela que o Luigino Bruni defende, é aquela que esteve por trás das conversas de alguns dos grandes economistas que falaram na Vila da Politics of Happiness, das políticas da felicidade, quando o evento enfim, que nos juntou a todos virtualmente da economia de Francisco. Então, o que é isto da felicidade pública? É fascinante porque vai buscar a expressão latina felicitas publica, que parece ser muito diferente da anglo-saxónica, por exemplo, não é? O happiness é aquilo que nos acontece. Dependemos do externo, da sorte ou do azar para sermos felizes. A felicitas tem uma dimensão muito diferente e tem um contraste com a pessoal, porque corresponde a um ideal iluminista, é uma característica do sistema de direito que define a relação política entre cidadãos em oposição aos seus estados mentais individuais e subjetivos, como acontece na felicidade hedónica, ou aos seus desejos, ou ao seu bem-estar estritamente individual, não é?
Então a felicidade pública reflete uma visão a que Aristóteles chamou eudaimónica, a palavra é grega também, e que é muito mais complexa do que a felicidade hedónica, porque tem a dimensão relacional, associada a uma vida com propósito, a um autodesenvolvimento, a um crescimento pessoal, e introduz a própria concepção de participação na esfera pública, ou seja, em ter parte, se quisermos, em participar nos assuntos do Estado, na política local ou central, por exemplo, associações de estudantes, de moradores, juventudes partidárias, por aí fora, na ação comunitária, por exemplo, através do voluntariado, pode ser vista também na construção de um sentido coletivo, nas pessoas que moldam a sua vida para que ela se encaminhe na perspectiva do bem-estar comum, do bem comum. Então a felicidade pública enraiza-se em conceitos que facilitam, se quisermos, o idealizar e o planear das práticas da vida coletiva, e é fascinante porque a palavra felicitas está ligada a uma vida com valor e tem uma etimologia que significa fertilidade, generatividade, fé, feminino, virtuosidade. Então, felicitas é um bem comum mediado pelos bens relacionais, pelas virtudes coletivas, pelo ethos do mercado. E é aí que entra esta ligação também com as questões da economia, não é? Então ela é interpretada e traduzida como florescimento humano. Há alguns autores que usam a palavra florescimento em vez de usarem a palavra felicidade. Ou, se quisermos ir um pouco mais longe, como florescimento relacional. Não apenas florescimento individual, mas florescimento relacional. Então a eudaimonia significa a realização da verdadeira, da genuína, da boa natureza da pessoa. E percebemos aqui então até o contraste com a visão tradicional, se quisermos, e conservadora da economia, que vê de facto, enfim, os seres humanos como estritamente focados nas suas metas pessoais, individuais, egoísticas. E aqui a perspectiva é exatamente que a realização humana só é alcançada através da busca da felicidade, não através da busca da felicidade hedónica, estritamente individual, mas apenas conseguida no contexto da comunidade, da polis. E, portanto, requer a participação na vida civil, requer a participação na vida pública, da cidade, não é? Da comunidade. E esta felicidade implica também o conceito aristotélico de amizade, não é? O Aristóteles dizia que a felicidade é a prática das virtudes e que a melhor maneira de a concretizar é através das relações de amizade. E estas relações de amizade são premiadas na própria concepção da felicitas pública por elementos fraternais, de reciprocidade e de gratuidade, como também a Marta, que ainda pude ouvir um bocadinho, tão brilhantemente referia. Então, apenas na polis e apenas dentro da amizade ou da relação não instrumental com os outros, uma pessoa pode realizar o seu próprio interior, o telos, e, portanto, ser ética e ser simultaneamente virtuosa, não é? Estou a terminar só para vos dizer que uma das dimensões mais importantes desta perspectiva da felicidade pública, que foi trabalhada por economistas italianos do final do século XVIII, portanto ela emerge, aliás há moedas romanas com a expressão felicitas pública. Eu não tenho nenhuma, mas o Luigino tem uma, eu tenho só imagens. Lisboa foi chamada Felicita Júlia no tempo dos romanos, a cidade da felicidade. Mas este grupo de economistas italianos do final do século XVIII, que têm sido muito estudados pelo grupo do Luigino Bruni, defendiam exatamente que precisávamos, naturalmente, para ter felicidade pública, precisávamos do desenvolvimento económico, com o objetivo de terminar com a condição de escravo, mas que só o desenvolvimento económico não era suficiente para termos felicidade pública.
e consideravam que precisávamos de duas outras dimensões fundamentais. Uma delas era, partindo exatamente da etimologia da palavra, era a fecundidade, a virtuosidade, a capacidade, por exemplo, de criarmos instituições humanas onde as pessoas pudessem ter vontade de trazer o melhor das suas virtudes, as suas forças de caráter, de darem de facto, enfim, de porem em ação o mais elevado da sua humanidade. Portanto, que tipo de escolas, de empresas, de organizações é que nós criamos hoje, como é que as gerimos, como é que processos é que estimulamos nelas, de maneira a que as pessoas tragam o melhor de si ao de cima. E diziam que a felicidade pública só existia como um bem comum. E como é que transformamos a felicidade num bem comum? E não apenas, lá está, num gozo individual. Conseguimos-lo através dos bens relacionais. E o conceito de bens relacionais é um conceito fundamental na felicidade pública e fundamental na perspectiva eudaimónica da felicidade e na perspectiva da economia da felicidade, tal como ela é descrita pelos autores que estão por detrás da economia do Francisco. Então, o que é que são os bens relacionais? E com isto termino. São criados quando as relações interpessoais são tendencialmente simétricas, ou seja, quando há um mínimo de hierarquia, quando são livres e quando são responsáveis, portanto, não restringidas nem limitadas por normas ou por poderes autoritários, quando não são mercantilistas e, portanto, não são usadas para atingir um outro fim qualquer, e, em caso algum, são ditadas pela intenção de procurar um puro benefício individual. Quando eu estou numa relação para um benefício individual, eu não tenho um bem relacional. Tenho eventualmente uma felicidade autocentrada, não tenho uma felicidade pública. Quais são as características dos bens relacionais? Eles têm que ser genuínos, ou seja, não são instrumentais. O bem maior é a relação em si mesmo, é o estar com os outros, que é o bem. Têm que ser personalizados, e pensemos nisto em termos das empresas, quando as empresas descartam e fazem os seus trabalhadores sentirem que são descartáveis, e portanto lhes faz estar lá o Manuel com a Francisca, e não há personalização daquela relação. Então, quando a identidade não faz a diferença, não temos bens relacionais, só temos bens relacionais quando a identidade faz de facto a diferença no processo. São também, uma outra característica é serem dependentes da motivação. Portanto, as razões por detrás do encontro são essenciais para o valor e para a existência dos bens relacionais. Nós temos estado a estudar os bens relacionais no contexto das organizações, por exemplo, nomeadamente através de conceitos e práticas como a compaixão organizacional, como é que uma organização lida com o sofrimento e a dor dos seus colaboradores, que práticas e que políticas é que concretiza, que respeitam, dignificam a dor e, portanto, respeitam e dignificam cada trabalhador. Portanto, é um dos vários exemplos de investigação que a equipe com que trabalho no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa temos vindo a investigar estas dimensões. E ainda há um outro aspecto especialmente relevante dos bens relacionais, é que são bens que não podem ser desfrutados sozinhos. E, portanto, tudo o que tem a ver com indústrias que estão hoje por todo o lado, indústrias que nos põem a fazer coisas sozinhos e a apreciar às vezes até mais estar sozinhos do que estar acompanhados, estão exatamente contra a felicidade pública, contra esta perspectiva de economia da felicidade pública. Então é um bem que não pode ser desfrutado sozinho, que não pode ser produzido, consumido ou adquirido por uma única pessoa. Vejam a dimensão económica desta questão. São, se quisermos, o lado afetivo, expressivo ou até comunicativo das relações interpessoais, que dependem da tal interação recíproca com os outros e que requerem absolutamente reciprocidade
e que não existem num processo unilateral. E só são desfrutadas se forem partilhadas, e isto é a beleza, uma das belezas extraordinárias do processo da felicidade pública e da maneira como ela está a ser estudada e investigada hoje por muitos cientistas. Para terminar, dou-vos um exemplo concreto. Não sei se algumas de vocês já ouviram falar de um portageiro da Ponte 25 de Abril que tem uma página de Facebook que foi criada com centenas de milhares de seguidores, que foi criada para ele, e que é para mim um exemplo muito interessante dos bens relacionais e desta ligação da felicidade pública das questões económicas. Portanto, o que ele faz todos os dias é receber o dinheiro da transação das pessoas que passam na Ponte 25 de Abril. Portanto, ele está a fazer uma transação meramente económica, não é? Só que ele transforma essa transação económica num bem relacional, porque tem uma palavra de apreço, de valorização, de reconhecimento, de elogio a cada pessoa que passa. E, portanto, um dia já não o vi há tanto tempo, ainda bem que hoje veio cá, estava com saudades do seu sorriso, fica-lhe tão bem essa camisola, tenho a impressão que cortou o cabelo, desde a última vez que passou aqui, enfim. Faz comentários individualizados, personalizados e transforma a troca económica num bem relacional. Então, ele está a contribuir para a felicidade pública, apesar de, efetivamente, tudo aquilo que ele faz continua a ser uma mera troca económica. Então, a perspectiva que foi trazida para dentro das políticas da felicidade desta vila foi exatamente pensarmos alto, conjuntamente, como é que estamos a trazer a felicidade pública para as dimensões e para as geografias económicas, e como é que algumas economias, ou a economia que temos hoje, nos separa, nos divide, nos instrumentaliza as relações, nos mata à vontade de estar uns com os outros. Há muita gente a preferir, como diz o Luigino, para fugir à ferida que está sempre inerente a uma relação, a preferir não estar na relação e a preferir a solidão. Só que ao fazê-lo também mata a possibilidade de ser feliz, porque é na relação com o outro que está a felicidade. Aqui fica um pouco da minha partilha, que dará com certeza agora para conversarmos um bocadinho mais em conjunto. Helena, obrigada, bem-vinda e obrigada a todos. Eu acho que é justo, eu vou dar som a toda a gente e acho que é justo, é a última sessão e acho que estes nossos convidados merecem uma salva de palmas, portanto, se puderem ligar os vossos micros e batemos uma salva de palmas aos nossos convidados. Boa. Acho que é merecido, enfim, fizemos aqui um percurso muito interessante e, na verdade, os temas estão muito interligados. Olhar para comportamentos, para o mundo do trabalho, e fomos até ao papel das mulheres, depois olhámos para o cuidado que se liga com a felicidade, que se volta a ligar com os estilos de vida e com as nossas escolhas, que no fim do dia queremos que cuidem da casa comum e cuidem dos outros e de todos nós. Temos uma pergunta no chat, só dizer aqui à turma que isto hoje vai até às 11 pelo menos, ainda temos aqui uma dinâmica, portanto aguentem connosco, e para as novidades também e avisos finais. Temos uma pergunta para a Helena, do João Marujo, que diz assim: não deviam as instituições públicas que supostamente prestam serviços públicos serem as primeiras a promover a felicidade pública e os bens relacionais? Era interessante a equipa que lidera estudar como é que a felicidade pública se vive, aplica nos serviços públicos. João, concordo inteiramente, o meu homónimo de apelido. Exatamente. Eu até pensei que fossem da família, Helena. Não, só da família biológica, não é, João? E de fé.
Concordo inteiramente e acho que, inclusivamente, um dos estudos que fomos fazer foi comparar se havia, por exemplo, mais bens relacionais em organizações sem fins lucrativos, no serviço público ou em contexto corporativo privado. E uma das coisas que descobrimos, por exemplo, é que as ONGs, que supostamente serão também entidades de serviço, não têm necessariamente mais compaixão e práticas compassivas ou bens relacionais do que organizações, por exemplo, do setor privado. Mas se calhar tinham a obrigação de o ter. É uma questão que eu própria me coloco e portanto, estou inteiramente de acordo e acho que é um âmbito onde merece muito a pena ser refletido e percebermos um bocadinho melhor se há diferenciações entre entidades institucionais, organizações, que em teoria e na prática têm objetivos completamente diferentes, não é? Portanto, dar lucro aos acionistas ou servir bem o público e prestar um bom serviço público. Nas universidades, pergunta a Ana, nas universidades nós fizemos aqui na Universidade de Lisboa uma intervenção a que chamámos Felicidade, e o que fizemos foi o seguinte, foi uma investigação-ação, mas convidámos pessoas das 18 escolas da Universidade de Lisboa para se encontrarem, para fazerem o encontro, num momento particular em que combinámos em cada uma das escolas, portanto, Faculdade de Medicina, de Letras, de Direito, por aí fora, Veterinária, Medicina Dentária, convidámos todas as pessoas para se encontrarem para vir falar sobre felicidade pública. Temos até publicações internacionais sobre o projeto. E aquilo que convidámos foi que se juntassem pessoas que provavelmente não têm conversas habitualmente, não têm encontros. Por exemplo, lembro-me, em agronomia, foi das que mais me marcou, porque estavam presentes à roda de mesas usando uma metodologia do World Café, de conversas cruzadas de grande proximidade. Tínhamos, por exemplo, as chefias de topo da escola, da faculdade, portanto, presidentes do Conselho Científico, Pedagógico, etc., à roda de mesas, à conversa sobre felicidade pública, com os trabalhadores moldavos, que a quem cuida da terra e daqueles grandes terrenos em agronomia. E à roda de comida, sempre, como um unificador, cruzámos as vozes e ouvimos as pessoas sobre o que é que elas consideravam que era felicidade pública, como é que ela era vivida nas suas escolas e o que é que consideravam que aquelas áreas científicas, como é que podiam contribuir para a felicidade pública e, para além disso, para a cidade, para a felicidade, para a felicidade da cidade, e para além disso, como é que viam no futuro que podiam fazer mais coisas por essa felicidade pública. E foi fascinante, com soluções muito práticas nas múltiplas escolas, com coisas aparentemente às vezes muito simples, desde o tipo de cartazes que se tem ou não se tem nas paredes, o que é que se deixa escrito nos quadros das aulas presenciais de uma turma para a outra que vem a seguir, se podemos deixar mensagens que estimulem a relação e a proximidade entre as pessoas, como é que criamos espaços de encontro, como é que a arquitetura, por exemplo, nas cidades facilita a construção da felicidade pública. Temos um artigo também publicado num jornal internacional sobre como é que a arquitetura da cidade pode ajudar a promoção da felicidade pública através, por exemplo, da construção de terceiros lugares, third places, que são aqueles que não são nem as nossas casas, nem os nossos locais de trabalho ou de estudos, não é? Então, de facto, é uma área fascinante e eu podia ficar aqui a noite toda a falar sobre isto, vamos já calar. Obrigada, Helena. Nós temos aqui
eu agora se calhar pedi à Marta Faria, temos o Francisco a dizer, podemos dizer que tanto do que foi falado pela Marta Faria sobre o cuidado e também o que foi falado sobre a felicidade pela Helena, é possível dizer que tanto o cuidado como a felicidade estão intimamente ligados com a partilha? Marta? Mas eu ponho completamente a Helena ou qualquer outra das pessoas que falou para intervir quando quiser. Sem dúvida, não é? Parece-me que sim. O que eu talvez... pronto, a conclusão a que a pessoa chega é que estamos a bater, à medida que vamos refletindo, vamos batendo no que é o homem, o que é o ser humano. E isso é que é assustador quando nós vemos que as pessoas que controlam grande parte da economia mundial, esperemos que façam esta reflexão, é isto que o Papa também tem estado a contribuir. A definição, eu penso que a definição aristotélica de animal racional não é muito sábia, porque de facto nós temos uma dimensão corpórea, não podemos negar, não somos pessoas angélicas, temos o nosso corpo e manifestamos a nossa espiritualidade através do nosso corpo. Eu sou o meu corpo, portanto esta dimensão de sermos, e ao mesmo tempo somos animais, porque temos um princípio de vida, um corpo que é animado por um princípio de vida, e isso implica uma certa passividade, aceitarmos as nossas limitações, porque passividade, somos agentes passivos em muitas coisas, não é? Eu não simplesmente com a minha vontade não posso mudar tudo, mas racional implica pessoal, e isso implica que eu para levar à plenitude o ser humano, por isso é que, por exemplo, a Helena dizia, houve necessidade de especificar que o human flourishing é flourishing relacional. Esta é uma necessidade à primeira vista, as pessoas, quando falamos de ser humano, para ele florir, é contraditório achar que pode florir sozinho, porque os bens mais elevados dos quais nós participamos na nossa vida são bens relacionais. São bens que implicam partilha, porque eles, por definição, são bens que só podem ser partilhados em comum. E é o que diz a Helena, dois amigos que estão a comer uma pizza, qual é que é o bem comum? Não é a pizza, é o momento que passam os dois desfrutando um do outro por ocasião daquele bem material que lhes permite desfrutar um do outro. Por isso sim, partilha, comunhão, todos esses são coisas que infelizmente, não sei, as pessoas às vezes consideram que são conceitos assim um bocadinho, pronto, gente que é filantrópica e que não são conceitos demasiado científicos nem demasiado rigorosos, mas são fundamentais para a orientação da vida humana. Mas eu aqui deixo espaço objetivamente à Helena e a qualquer outro para complementar com o que quiser. Obrigada, Marta. Eu acho que nós, pelo avançado da hora, e eu estou preocupada com o casal, com o nosso casal que tem 3 filhos, eu fui-lhes escrevendo no chat umas gracinhas, mas se tiverem que ir, vão à vontade. Mas nós temos só uma dinâmica de avaliação final do curso, pronto, que eu gostava muito que vocês assistissem. Eu gostava também que a equipa, ou nós tiramos o spotlight todo e ficamos em galeria, se calhar é melhor, não é? Remove all spotlights. Já está? Está, não está? Está. Pronto, e então agora vou projetar um pequeno inquérito que vamos fazer aqui em direto, e então vão ter que aceder a um site e pôr um código. Eu vou projetar e isto vai correr tudo bem. É que, entretanto, já estou com muitas coisas abertas, só um segundo. Estava com a página de Facebook do senhor da portagem, com o portageiro. Samuel, o célebre Samuel. Samuel, já aqui pus o link. Mas então, vamos entrar aqui em menti.com. Ok. Estão a ver? Estão, não estão? Digam só que sim ou não, porque eu não vos vejo neste momento. Sim. Obrigada, bem-ajam. Então, a primeira pergunta é o que achaste deste curso. Vejam bem que até já temos uma resposta a dizer que foi extraordinário. Isto é um acaso, mas era apenas demonstrativo. Já temos mais respostas a entrar
Então a ideia é, vão a menti.com, põem o código 681-29909 e votem à vontade. Também se alguém quiser dizer estava à espera de outra coisa, pois muito bem, com toda a liberdade. Boa, nós temos 70 e tal pessoas em sala, portanto vamos lá ver se conseguimos subir aí as respostas. Sendo que começámos esta jornada com 350 pessoas inscritas há 2 meses, tivemos sessões que chegaram às 200 e muitas pessoas. São os bravos que ficam até ao fim, os bravos fiéis, persistentes e resilientes, mas também serão as pessoas que fizeram o percurso todo, mesmo aquelas que uma ou outra sessão não puderam, mas quem fez o percurso todo acho que de facto sente a experiência de maneira diferente, não é? Houve aqui um fio condutor e portanto acho que isso enriqueceu de certeza toda a gente que participou. Portanto, vamos nas 25 respostas. Será que conseguimos mais? Alguém está com dificuldades em aceder ao menti.com? Nós podemos ajudar no chat. Eu não estou a ver o chat, mas a equipa está. O extraordinário na linha da frente. Interessante também é bom. Boa. Olha, enquanto vamos votando esta pergunta, depois temos só mais outra, antes de terminar, deixar alguns recados. Este curso foi, assim, a primeira grande iniciativa que a Economia de Francisco Portugal organizou, depois do evento, e foi um percurso extraordinário. Dizer-vos também que vêm aí muitas novidades e há muita coisa a acontecer. Também peço a alguém da equipa que possa partilhar aí no chat os links de um workshop que vamos ter com... Um workshop não, já tivemos, agora é um encontro para apresentar os resultados de um workshop sobre a pobreza que tivemos com a Rede Europeia Anti-Pobreza e que é dia 12 de maio, para quem quiser ainda inscrever-se. Esse é um evento que temos em breve. Também dar-vos aqui a nota de que nós estamos prestes, e a Carminho também da nossa equipa já escreveu aí no chat, estamos prestes a lançar um podcast sobre a economia de Francisco, que vai continuar a dar a conhecer o que é isto, quem é este Francisco, porquê Assis, porquê Francisco de Assis, o que é que a doutrina social da Igreja pode dizer sobre isto, quem é que já vive este espírito da economia de Francisco, quem é que já vive procurando a cada dia, como dizia o Luís e a Teresa, dar um passo, não é? Cada gesto conta e cada pequeno gesto ganha sentido. E, portanto, estejam atentos também. Estão todos na nossa mailing list para receber a nossa newsletter mensal. Vamos nas 53 respostas. Alguém estava à espera de outra coisa? Pois, aqui estaremos para, quem sabe, organizar um outro. Se calhar é o curso Frei Hermínio. Onde é que o Frei Hermínio anda? Se calhar é o curso Outono e Inverno, que vai ao encontro do que aqui alguém esperava. Eu vou avançar para a próxima pergunta, pode ser? Já temos 55 respostas. A maior parte das pessoas acha que foi extraordinário. Obrigada. E agora, o que é para ti a economia de Francisco? Quando nós começámos este percurso, antes da primeira sessão enviámos um inquérito e vocês responderam 165 respostas de expectativas. E eu até tenho aqui alguns, não sei se vou conseguir abri-las. Ai, desculpem. Agora tirei da apresentação. E agora não sei fazer isto outra vez. Salvação. Já está. Mas tínhamos expectativas sobre saber mais sobre a vida de São Francisco, o que é isto da economia de Francisco, revisitar a doutrina social da Igreja, perceber o que é que eu posso fazer na minha vida do dia-a-dia. Enfim, acho que ao longo destas sessões, destes 2 meses de sessões, acredito que tínhamos respondido a muitas destas expectativas, mas isto é um percurso, é um processo, como diz o Papa. O que é preciso é iniciar processos e abrir caminhos.
E, portanto, a economia de Francisco é esta oportunidade para cada um questionar os seus próprios critérios, as suas formas de fazer e, pouco a pouco, pôr-se ao caminho. Em casa, como esta família, como este casal que hoje aqui ouvimos, na sua organização, na sua empresa, na universidade. Portanto, já vemos aqui algumas respostas. Partilha, bem comum, cuidado, serviço, abnegação. Que espetáculo. Sustentabilidade, cuidado, amar, humanismo, estilo de vida, respeito, exemplo, maneira de São Francisco. 37 respostas. Vamos tornar a árvore um bocadinho maior. Amizade social. Isto lembra-nos a Fratelli Tutti e o José Frazão que esteve connosco numa das sessões. A sustentabilidade lembra-nos certamente muito a Laudato Si e a Margarida Alvim. Aqui onde falamos em ecologia integral, aqui onde falamos em São Francisco, lembra-nos as 2 primeiras sessões dadas pelo Frei Hermínio, e sobre a vida e os escritos de São Francisco de Assis. Lembrar também o Otávio Carmo, enfim, agradecer a todas estas pessoas que passaram por cada sessão e deram do seu tempo para partilhar connosco. Todas estas sessões vão ser disponibilizadas no YouTube da Economia de Francisco Portugal, portanto podem depois, vão receber, bem, já têm recebido ao longo das sessões os links, mas depois vão poder partilhar com mais pessoas. Claramente, bem comum, cuidado, serviço, sustentabilidade, partilha, cuidar, caminho, compromisso, oportunidade, simplicidade. Bom, se calhar vamos deixar a nossa árvore, que vai continuar a crescer, nós depois ficamos com esta imagem. Vou parar de partilhar. Gostava de... a Regina está a dizer boa noite, se precisarem de mim não se acanhem, colaborarei com gosto. Havia aqui também uma partilha muito simpática da Regina, antes desta, a dizer que o mundo é belo e a natureza emociona. Já este Papa no início pregava bondade, verdade, ternura e beleza. Bom, eu acho que é tempo de agradecer e permitam-me que agradeça à equipa que está por trás deste curso e que liguem os micros e digam qualquer coisa ou digam adeus. Mas eu vou dizer os nomes. Em primeiro lugar, ao Frei Hermínio, que é uma espécie de coordenador científico deste curso. Frei Hermínio, onde é que anda? Foi dormir. Estou cá. Presente, estava a ver que agora não ligava ao micro. Frei Hermínio, a quem falámos desta ideia no Varatô já há vários meses e alinhou e acreditou e aqui estamos nós. Depois a toda a equipa que tem trabalhado para que vocês recebam os links, para que se preparem cartazes, que se publiquem nas redes sociais, que se enviem e-mails, que se gira uma base de dados, que se possa fazer o donativo à Fundação Domus Fraternitas, enfim, lembrar o Bernardo Vasconcelos, a Carlota Lobo, a Margarida Souza, o Luís Ferreira Mendes, a Luísa Gonçalves, o Afonso Espregueira, que não está cá e que está na Companhia de Jesus, está em Braga, mas faz parte da equipa de coordenação da Economia de Francisco Portugal, esteve sempre a trabalhar nos bastidores, muito discreto, o Diego, que se juntou a nós, o Fernando Costa Duarte, que tratou sempre dos e-mails, o João Paulo, que também ajudou. Agradecer também muito à ACES, que desde o início nos apoia este grupo em Portugal, que nos cedeu esta sala virtual. Nós estamos na sala Zoom da ACES, que nos acolheu aqui. Agradecer a cada orador, enfim, a toda a equipa de comunicação da Economia de Francisco Portugal, a todos vocês que permaneceram connosco.
escrevam-nos se têm ideias, nós gostávamos muito de voltar, não é, Frei Hermínio, à carga? Sim, claro, claro. Com o curso ou com umas sessões mensais sobre sobre estes temas que eu acho que o que trouxeram ao longo destes 2 meses foi inspiração, ânimo e muita esperança. Nós começámos este curso confinados e estamos a terminar desconfinados, eu diria que desconfinados de todos os pontos de vista e, sobretudo, desconfinados e abertos à esperança, que é disso que precisamos, é disso que este tempo precisa e é isso que é a economia de Francisco. Portanto, escrevam-nos para economiadefrancisco.pt@gmail.com com ideias, coisas que gostavam de ver, e muito obrigada a cada um, porque fizemos todos juntos este curso e foi um percurso extraordinário. E por isso terminamos assim. Não sei se alguém da equipa quer dizer alguma coisa. Malta, não se acanhem. Um adeus. Rita. Obrigada à Rita, exato, também. Vamos lá, gente. Boa. Olha, a Benil diz: a minha alma hoje fica mais rica. Gostei imenso e as gargalhadas do Frei Hermínio transmitem-nos paz e alegria. Amém. Eu subscrevo. Olha, eu concordo. Um abraço grande para todos. Um abraço grande, fiquem bem, continuem a acompanhar-nos, que a economia de Francisco, a procissão ainda vai no lado. Boa, obrigada. Podem todos ligar o microfone se quiserem para dizer adeus ou qualquer coisa. Boa noite, obrigado. Adeus, boa noite. Obrigado em nome do Cobrelo também. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado. Até a próxima. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Bem-aja. Obrigada. Deus, boa noite, obrigado. Paz e bem. Paz e bem, Maria. Amém. Também fiquei essa do paz e bem. Obrigada. Boa. Obrigada. Olhem, antes de fechar, vou deixando de sair. Obrigada aos nossos oradores que ficaram até ao fim. Martas, Helena, Luís e Teresa, obrigada pelo vosso esforço. A Teresa não está a deixar sair. Dom Jó para a cama. Já tentei 3 vezes e não consegui. Olha, ninguém chorou. Ninguém chorou, eu acho que eles choraram 2 vezes, mas não fomos lá e pronto. Não, gostaram felizmente, sobretudo a mais novinha, de 8 meses, adorou ouvir-vos, por isso esteve ali quieto. Eles sabiam que era por uma causa maior e deixaram os pais na linha da frente. Obrigada a todos, foi uma grande sessão de fecho e em breve haverá mais. Obrigada, Obrigada, Rita. Obrigada, fiquem todos bem.